Maravilha! Estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal. Aqui quem fala é o Matheus. Nós somos o Lenda em Movimento. Esse é um canal de análise de ações, análise de ativos, disponibilização da carteira, que é a minha carteira mesmo, e outros assuntos por aí vai. Se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha. Hoje nós vamos fazer a análise de um outro ativo. Já disponibilizamos a análise de VEG no nosso canal, do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos com a análise de Multiplan. Então, vamos lá com a análise de Multiplan, que também soltou os seus resultados de hoje. Bom, a Multiplan é uma empresa que não disponibiliza os, a apresentação. Se ela disponibilizar essa apresentação, seria muito mais fácil. Mas eu gosto de fazer os vídeos da Multiplan trimestrais porque eles sempre me deixam com a mente fresca de como é o negócio da Multiplan. Então eles são muito detalhistas, é impressionante como o RI deles faz um trabalho excelente, tá? Se eu fosse ser de um RI de uma empresa, eu fosse trabalhar, eu ia sentir muito orgulho de ser do RI da Multiplan. Eu acho que é um dos melhores RIs que tem, dado a apresentação que eles fazem, os números que eles disponibilizam, as informações. Não é à toa. Não é só por isso que a empresa é boa, né? Mas a empresa tem aí, ela é a quinta no ranking do Fundamentei, mesmo sendo do nível 2 de listagem, né? Mas tem aí ações ordinárias apenas no nosso mercado, com market cap de 16 bilhões de reais. E nós vamos visualizar os resultados da, da Multiplan, tá? Então, peraí, deixa eu abrir esse arquivo aqui. Ah, Vamos abrir esse arquivo aqui e, bom, Multiplan, cara, foi um resultado excelente para Multiplan. Não tem, não tem muito segredo para Multiplan aqui. Nós vamos ver cada uma das áreas de negócio da Multiplan e nós vamos comentando aqui. Eu já até preparei minha água, cara, porque esses caras escrevem, viu? E como eu falo muito, então não tem jeito, tá? Eu vou acabar detalhando muito sobre o negócio também. Então, tá aí na sua tela, resultados do primeiro trimestre de 2026. Eles só disponibilizam esse relatório enorme, tem 52 páginas, e nós vamos passar por ele. Então, prepara aí sua água, seu suco, seu refri, e vamos lá para a análise do primeiro trimestre de 26. Então, se é sócio da Multiplan, pode ficar tranquilo que o resultado veio muito bem, veio muito bom, veio com muito avanço no primeiro trimestre. Então, aqui vem o aviso legal, vem o sumário e aí vem a visão geral. Aqui eles mostram um histórico enorme. Eu até gosto desse histórico enorme aqui. Então, crescimento nas vendas de 10%, receita bruta cresce 12%. Essa aqui é a receita operacional líquida deles, né? O NOI, 13%, o resultado operacional 14%, FFO de 19% de avanço e o lucro líquido de 24% de avanço. Então, certamente é uma empresa que tem um histórico invejável de crescimento de resultados ao longo dos anos. IPO em 2007, quem é acionista desde o IPO, eu acho que esse deve ser um dos poucos IPOs que deu certo na vida, né? Impressionante como a empresa gera valor desde então. Não tem o que se questionar aqui do resultado, é ano após ano de crescimento, tá? E aí nós vamos seguindo aqui com esses gráficos acumulados que eles devem gerar no Excel, parece, mas crescimento expressivo, era 4 bilhões de vendas e agora são 26 bilhões. E eles não acrescentaram muitos shoppings, né? É interessante essa visão, porque eles têm basicamente os mesmos shoppings, eles atuam em poucos shoppings e eles têm uma relevância de vendas e receita muito absurda, com capacidade de crescer, dado se eles tiverem esse pensamento de dívida e de expansão nos próximos anos, né? Mas a receita operacional líquida aqui de 2 bilhões, crescimento de 13%. Todos os crescimentos aqui são duplo dígito. E isso aqui é característica de uma empresa que está em crescimento, né? Não é uma empresa mais que não é uma empresa madura, não é uma empresa que está no estágio de maturidade ainda. Crescimento de 24% no lucro líquido, era 21 milhões e agora 1 bilhão e 200 de lucro líquido até março de 26, né? Olhando para os 12 meses para trás. E aí,
eles vêm aqui com os destaques. Nós não vamos ler o textinho, mas o lucro líquido avança 35%, teve 7,5% de vendas de avanço, CAPEX de 116 milhões, no aplicativo multi 10 milhões de downloads, no financeiro aqui 28% de avanço do EBITDA e geração de 18% do fluxo de caixa operacional deles. Então, o same store real, né? Same store sales aqui de 3% de avanço, turnover de 1,2%, 76 novas lojas, juros sobre capital próprio de 1,8 centavos por ação, crescimento absurdo, nós vamos ver isso. Lucro por ação de mais 153% em 5 anos, é muito absurdo. Pagamento automático no aplicativo multi de 1,9 placas cadastradas e com isso o seu cliente 4.000 lojistas conectados aí no aplicativo deles. Então eles têm aí muitas frentes de atuação, dado que eles geram valor para todos os lados, tá? Geram valor para quem é um cara que frequenta um shopping Multiplan, ele gera valor para o cara que é acionista da Multiplan, ele gera valor para os minoritários, ele gera valor para os majoritários, gera valor para os lojistas, porque isso é criação de economia. Então, se está vendendo mais nos shoppings, os lojistas estão vendendo mais, está abrindo mais lojas, está expandindo o shopping, criação de emprego. Esse aqui é o beabá do capitalismo, tá? Multiplan é um absurdo, é um motor de crescimento absoluto, de vendas, de tudo. É impressionante como os caras são bons de serviço, mano. Gosto demais desses caras. Aí tem os destaques aqui em texto, né? Então nós vamos pular aqui os textinhos e nós vamos pro primeiro, aqui outros destaques da Multiplan, do Multi-App, né? Aqui, eu até salvei isso daqui, tá? Isso aqui tem um hiperlink nele, é interessante, é a reunião pública. Talvez eu possa fazer os principais destaques. Talvez seja um projeto do canal de atualizar as apresentações institucionais, mas essa reunião pública que aconteceu lá no Morumbi Shopping, se fosse aqui na minha cidade, eu certamente iria. Então, o pessoal foi lá e fez essa reunião, foi muito legal, né? Então, é isso. Aqui, a demonstração ADRE, né, consolidada, então receita de locação avança 6%, receita de serviço com uma pequena queda, a receita de estacionamento crescendo 2 dígitos, 11%, mas a grande atenção aqui desse trimestre está em venda de imóveis, tá? Então, venda de imóveis teve 300 milhões de receita bruta, 1.449% de variação. Então, tem que ter atenção nisso daqui, tá? Então, em alguns trimestres vai ter venda de imóvel, em outros não. E aconteceu aqui no primeiro trimestre, e aí teve aqui outras receitas também acontecendo, tá? Teve o aluguel linear aqui também crescendo 20%. Então, os tributos aqui sobre as receitas, aqui não tem muito um custo fixo, não tem um custo de produto vendido aqui, né? Então, acaba que eles reportam aqui isso como se fosse o CPV deles. Então, cresce 16%, óbvio, porque teve mais receita aferida. Mas a receita lida com um avanço fortíssimo de 57%. Mesmo avanço, ou até avanço maior do que a receita bruta, 826 milhões de receita líquida do trimestre. Então, eles estão próximos de alcançar 1 bilhão de receita por trimestre. E aí a gente entra nas despesas. Então, aqui a companhia tem despesa para tudo quanto é lado. Então, a maior despesa aqui é do custo de imóveis vendidos. Então, você vende, né? Mas você tem um custo alto associado a essa receita. Mas as outras receitas seguem crescendo um pouco, outras crescendo um pouco mais. Então, aqui a despesa de propriedade, né? Então, aquelas paradas de ficar fazendo administração dessas propriedades, né? E por aí vai, mas isso não... E aí é por isso que o resultado operacional da companhia, o EBITDA, não avança tanto quanto a receita avança, porque os custos são altos. Então, custo com imóvel é alto. Então, entra aquelas paradas do ITBI, entra tudo aquilo. E aí tem aqui, por exemplo, a remuneração baseada em ações, que a empresa teve aumento de gasto.
teve aqui a despesa com a sede até que nem foi tanto assim, mas enfim, eh, o que dá para ver aqui é que o forte aumento é por causa do custo de imóvel vendido. Então, ao mesmo passo que você aumenta muito a quantidade de receita bruta e líquida gerada, você aumenta o seu custo, e aí acaba machucando um pouco o EBITDA, mas o EBITDA também tem forte avanço. Avanço de 30% é absurdo ainda. Então, depois, disso vem as receitas financeiras, que tiveram uma queda. A despesa financeira, ela é um pouco maior, porque a dívida da empresa é um pouco elevada ainda, então crescimento de 36%. E aí o lucro antes do imposto de renda vem aqui com avanço de 22%, 332 milhões. E aí, depois assim, depois desse lucro do imposto de renda, né, depois do imposto de renda, o lucro líquido vem aqui a 316 milhões, avanço de 35%, um avanço estrondoso, assim. Aqui a Multiplan é assim, tá? A Multiplan, ora ela vai vir lucrando muito, ora ela vai vir lucrando um pouco menos no trimestre, mas no final dá tudo certo. Mas tem que ter atenção com esse negócio dos custos dos imóveis, porque eles têm muito custo associado, tá? Aqui um pouco das margens, né? Então a margem NOI é absurda, o EBITDA de propriedades aqui também, a margem EBITDA geral caindo um pouco, né? Mas a margem EBITDA deles é muito forte, né? Não tem jeito. É uma empresa que tem pouco custo associado para operar. Lucro líquido que veio em 316 milhões e a margem líquida ela cai, inclusive, em relação ao primeiro trimestre de 25. Então, e aí o fluxo de caixa operacional ele também tem uma margem menor, mas certamente o ano passado também foi um resultado muito forte, né? Eles falam muito isso aqui de recorde, atrás de recorde em primeiro trimestres, e provavelmente foi isso, tá? Aqui os indicadores operacionais, então a venda dos lojistas expande 7%, então os lojistas venderam dentro dos shoppings Multiplan quase 6 bilhões de reais. A venda do Morumbi Shopping avançou 14% e o Morumbi Shopping teve área adicionada. Então, é muito legal aqui ver que eles adicionaram esse ABL, né, que é a área bruta de locação. Então, eles tiveram aqui mais vendas no Morumbi Shopping e eles estão vendo muitos frutos lá nesse shopping, tá? Que foi expandido. E aí, eles têm aqui o Parque Shopping Maceió, que foi o primeiro shopping após a expansão completo, né? Foi o primeiro trimestre após a, a obra ser completa e as vendas aumentaram 14% também. Então, não tem como. A empresa está conseguindo alocar o seu CAPEX de uma forma tão positiva que o aumento nas vendas acaba acontecendo. E aí todo mundo sai ganhando. Lojista, Multiplan, o acionista minoritário. É impressionante como a Multiplan consegue gerar valor de todos os lados. Eu lembro que num dos primeiros trimestres que eu avaliei, New York City Center tinha acabado de fazer uma revitalização. E aqui vem um gráfico muito legal. Eu gostei muito desse gráfico. Que aqui, como a empresa conseguiu aumentar o seu resultado na revitalização e no pós-revitalização aqui, o resultado dobrou, né? Então, muito impressionante aqui como esse shopping ele teve aqui a sua revitalização acontecendo, né? Então, um shopping que está mais bonito, mais legal aqui, e isso incentiva a compra, incentiva a visita. É aquilo, né? Nós temos uma cultura aqui no Brasil que ir para o shopping é, é uma coisa legal de se fazer num feriado. É onde você compra coisas presentes nas datas importantes. Então, é, é fonte de receita aí para os lojistas e para a Multiplan também. Aqui os indicadores operacionais para cada shopping, né? Você vê que todos os shoppings aqui com crescimento ou de duplo dígito ou de single dígito, mas com crescimento em praticamente todos os shoppings. Aqui nós vemos as vendas nas mesmas lojas, né? A alimentação e serviços sendo âncoras para crescimento, então super, super tranquilo aqui também.
Aqui os indicadores operacionais, então a taxa de ocupação continua muito alta, então é legal ver isso daqui, porque aqui tem pandemia um pouco ainda, né? Mas 96% de taxa média de ocupação, onde o Morumbi lá, ele tá com essa parada de adição, né, de área bruta de locação, eles estão fazendo muitas expansões, muitas lojas, né. Aqui esse turnover, eu sempre entendi errado o turnover, então eu achava que era a gente indo embora da Multiplan, mas na verdade a gente trocando de lugar dentro do shopping, né. Então lá na teve 76 novas lojas, né, então, muito por causa do Shopping Maceió, e do Barra Shopping e do Jundiaí Shopping, que teve aí áreas brutas de locação adicionadas, tá? O Barra Shopping também. Aí aqui um pouco mais sobre o turnover. Aí eles mostram que os serviços, alimentação e vestuário trocam bastante de lugar. E aí aqui a distribuição das lojas dentro dos shoppings deles, né? Aqui o custo de ocupação. Isso aqui é muito interessante, porque o custo de ocupação dos lojistas foi de 13%. Em relação ao primeiro trimestre de 25, ficou menor que o trimestre anterior. Isso significa que o ganho das vendas dos lojistas superou o crescimento da receita de locação dos shoppings. Ou seja, eles estão ganhando mais dinheiro do que a Multiplan poderia ganhar com a locação. E isso resulta em um custo, em diluição do custo de ocupação no período para os lojistas. Então isso aqui é muito legal. Então a principal fonte de receita é dos aluguéis, mas tem encargo também, né, como porcentagem das vendas. Então a Multiplan pode ganhar das duas formas, depende do contrato com cada lojista, né. Aqui é a receita bruta, então a venda de imóveis impulsiona a receita. Nós tivemos aqui um impacto de 281 milhões na venda de imóveis, então tem que ter atenção, tá? Tem trimestre que não vai vir positivo assim, tem trimestre que já vai vir positivo, mas a principal fonte de receita aqui foi por causa do BH Shopping, que teve aí, que teve venda de participação, e também teve aqui vendas lá no Golden, né? No Golden Lake, no Golden Aire. Então eles estão lá com a construção e teve aqui a receita de aluguel crescendo também, isso é positivo e já conta lá com o apoio do aplicativo, né? E a receita do aluguel também crescendo. E aí serviço teve uma pequena queda, mas espera-se que esse número volte a crescer. E a receita bruta veio de 879 milhões, com crescimento de 54%. É legal ver esse tipo de relatório, que aqui gera um tanto de gráfico, né? Bem legal isso aqui. Aqui a abertura da receita bruta, né? Então aqui ó, 34% vem da venda de imóveis, tá? Então tem que tomar cuidado. Ah, a locação também é grande fonte de receita para a companhia, mas em determinados trimestres a venda de imóveis não vai ser expressiva assim, e a receita pode vir um pouco mais modesta com o crescimento, mas não tem nada demais acontecendo com a companhia, né? Aqui as receitas de locação, então um avanço de 6%, então você vê que eles conseguem crescer pouco a pouco a receita de locação. Eles fazem isso lá pelo IGP, né? GPDI, né? Então, teve aqui 20% de participação no Parque Shopping São Caetano que foi vendida, e aí isso atrapalhou um pouco também a geração de resultado aqui para a companhia da Receita, tá? Mas super tranquilo também, não tem nada demais aqui. Aqui é a receita de locação por shopping, né? Então você vê que algumas têm uma variação negativa grande, outras já têm variação positiva grande. Então, em alguns contratos aqui existe a oportunidade para a Multiplan olhar com a venda, né? Mas aí é interessante isso, né? Porque se a economia vai mal, aí já não é legal ir com a venda. Então, por isso que ela tem esse mix dos contratos aí para algumas lojas, né? Aqui o aluguel nas mesmas lojas, né? Que é o Same Store Rent. Ah, então tá 3% de crescimento, beleza. Muito bom. Aqui é a receita de estacionamento e serviços, né? E a despesa de propriedade.
Então eles explicam aqui que por causa das expansões que aconteceu no shopping, também teve aí o Morumbi Shopping aqui, que teve expansão no dia 18 de março, né? Então ainda tem crescimento aqui para aparecer nessa receita nos próximos trimestres, mas eles também falam muito dessa questão do pessoal que já tem o aplicativo, que já tem a recorrência de ir no shopping, por aí vai. Aqui a receita de serviço, eles falam até um pouquinho que a venda do shopping atrapalhou um pouco a geração desse resultado, mas super tranquilo. A, ge- a, a, a porcentagem em relação à receita aqui é bem baixa, bem tranquila também. E aqui a despesa de propriedade, né? Então, ah, a despesa de propriedade cresce muito quando tem uma venda de imóvel, é natural. Então, é isso que tem que ficar atento aqui. Tem trimestre que isso aqui vai atrapalhar o resultado, como já atrapalhou em alguns lucros líquidos. Mas se você vai olhar, a empresa gera caixa, a empresa continua fazendo tudo conforme ela já fazia e é do trimestre. Em alguns trimestres vi com o lucro líquido, com a margem líquida um pouco para baixo. Aqui, a margem NOI, né? Então, essa margem deles que eles documentam, margem NOI altíssima, como nós já vimos, a receita de estacionamento crescendo, né? Muito tranquilo aqui. Olha lá, show de Páscoa. Os caras mandam esse evento, né, mano? É muito da hora isso daqui, porque isso atrai pessoas. Olha a quantidade de pessoas que estavam nesse show de Páscoa. Então, certamente é um centro de eventos, todos os shoppings da Multiplan. Aqui as despesas gerais administrativas, eles mostram que evoluiu pouco essas despesas na sede, né? Mas a remuneração baseada em ações, ela aumentou muito porque as ações cresceram muito no preço, né? 40% de variação de um ano para o outro. E aí acaba tendo aí essa variação positiva de um ano para o outro na remuneração baseada em ações, mas super tranquilo ainda, uma empresa que não gasta muito dinheiro com essa questão. Olha aí o cinema moda antiga, né? Muito interessante, cara. Os caras são muito criativos na geração de receita, né? Aqui eles até detalham um pouco de como tá funcionando a geração de receita dos imóveis. Então, o Lake Vitória já está aí com 77% das unidades vendidas, e o Lake Aire com 74% das receitas das unidades vendidas. Então, você vai passar a ver isso aqui mais acontecendo e você consegue ver a receita apropriada que já foi gerada em cada um desses dois empreendimentos que estão sendo feitos lá no Rio Grande do Sul. Então, isso aqui eu já expliquei inúmeras vezes, né? Isso aqui é uma geração de valor absurda, né? Porque você gera um condomínio que tem um shopping próprio aqui, que tem um shopping perto, aí você tem outros lugares aqui. Então, é um lugar que é muito valorizado e é um lugar que certamente as pessoas vão pedir do shopping para entregar aqui, ou elas vão até o shopping, compram e por aí vai. Então, isso aqui é geração de valor absurdo pro longo prazo, tá? Muito, muito, muito absurdo. O EBITDA, nós já vimos que o EBITDA não vai crescer tanto quanto a receita por causa dos custos do imóvel vendido, né? Mas certamente é um recorde para a companhia, como vocês conseguem ver aqui. E, é, é, e aí o EBITDA de propriedade aqui também com um crescimento um pouco mais modesto, mas super em linha também. Aqui o endividamento, então é uma empresa que tem um cronograma longo de amortização de dívida, porque tem uma dívida um pouco mais alta. Então, o FFO foi bem maior do que o FFO do ano passado, né? Muito interessante. Mas existe aqui um cronograma de amortização de dívidas em todos os anos, onde a empresa vai tentar moderar um pouco isso daqui, mas ela já mostrou que se houver oportunidade de investimento ou de compra de participação de shopping, por aí vai, ela vai agir. E porque tem uma dívida ainda num patamar, apesar de estar com uma dívida um pouco mais alta, no custo médio de dívida ao ano, né? É um patamar em relação à dívida líquida por EBITDA que tá já abaixando. Se ela achar oportunidade de, de investimento que gere muito valor para todo mundo, como ela costuma fazer, ela vai fazer. Então já está desalavancando, isso aqui é muito bom. Então, o dívida líquida sobre EBITDA está aqui em 2,13%.
dívida bruta de 5 bilhões, enquanto a empresa tem uma posição de caixa de 1 bilhão, e aí a dívida líquida fica de 4 bilhões, mas ela gera um EBITDA de 12 bilhões, né? Não, 2 bilhões, e aí a dívida líquida e EBITDA fica aqui em 2 vezes, vamos pegar pela bruta, né? 2 vezes e meia. É um múltiplo muito tranquilo para Multiplan. Aqui, o lucro recorde, né? Então, o lucro avança 35%, já vimos isso lá em cima. Então, o lucro por ação cresce também muito, de forma muito absurda, né? Impressionante como o crescimento do lucro por ação, né? Que é o que você poderia ver aqui, né? De março de 22 até março de 26 já cresceu aqui mais de 150%. Então, é uma empresa que consegue crescer o seu resultado de forma consistente. Isso se reflete lá no crescimento da cotação. ROI em 2 dígitos, 18% de ROI, um número muito bom, excelente. E aí o lucro líquido, remuneração por ação, em março de 26, olha aqui o histórico, né? Era 5 centavos em 2008, agora é R$1,08, crescimento de 20% ao ano, né? Então, é uma empresa que consegue distribuir caixa, mesmo com todos os endividamentos que ela tem, consegue distribuir caixa e gerar valor para acionista das duas formas, né? Tanto crescendo cotação, à medida que vai crescendo o seu resultado operacional, quanto pela distribuição de caixa para seus acionistas, tá? Então aqui vem aqueles indicadores que ela julga estar abaixo da média histórica, tanto preço sobre lucro quanto EV sobre EBITDA, né? Preço sobre o fluxo de caixa operacional. Aí o fluxo de caixa operacional veio aqui em 327 milhões, né? 18% a mais, um crescimento muito bom. E o FFO por ação teve aqui um decréscimo, né? Mas em relação a março de 22, já teve 100% de FFO por ação. Muito absurdo, né? É muito interessante aqui. Gerou um pouco menos de caixa porque já deve ter feito alguma questão com a dívida, né? Interessante isso daqui. Deixa eu ver se eles explicam aqui em cima. Não fala não. Beleza. Aí o FFO, né? Aqui, então a margem FFO acaba caindo um pouco, né? Mas tem essa apropriação aqui de receitas de aluguel linear, né? E cresce um pouco, mas tem depreciação e amortização também, né? Aqui o CAPEX, então, bom, o CAPEX representa nada da receita operacional líquida deles, é impressionante. Eles seguem expandindo aqui, fazendo expansões e revitalizações e TI, inovação digital e outros. Então os caras, eles têm um CAPEX muito, muito ínfimo, né, em relação ao tamanho da companhia, mas certamente isso aqui já é um dinheiro enorme, né? Já entra lá nos 82 milhões que está acontecendo lá no Parque Shopping, a expansão lá do shopping. Aí eles fazem uma análise da propriedade para investimento, então aquela questão toda de, das propriedades que eles têm e por aí vai. Então eu não vou passar muito por essa análise aqui. E aí vem o mercado de ações, e enquanto isso, de um ano para o outro, 40% de crescimento da cotação da empresa e o volume médio diário de negociações está aqui em 142 milhões, número médio de 17 mil negociações, ações negociadas por dia, né? Então, a empresa aqui, ó, no primeiro trimestre era 22, no primeiro trimestre 26 é 31, crescimento de 40%, né? Então, aqui em relação às ações emitidas está bem tranquila, não tem muito aquele conceito que aconteceu no trimestre passado que a gente ficou até em dúvida, né? Aqui o Free Float, aqui o Ibovespa, aqui inovação digital. Eu gosto muito dessa parte aqui porque eles começam a focar um pouco nessa questão da plataforma digital deles. Então eles estão com 1,7 milhão de clientes ativos no cadastro de placa deles. Então os caras, eles fazem assim, pô, mano, já que você volta tanto aqui, por que você já não deixa o pagamento recorrente no seu cartão de crédito aqui no aplicativo? E aí os caras aí evita com que aí papelzinho emitido, né? Então é mais tecnologia
pro cliente e facilitar a vida do cara. Tem o foco na jornada do cliente aqui, tem o evento infantil acontecendo, né? Aí tem coisa acontecendo de parceria, de brinde. Então os caras estão. Isso aqui é geração de valor para o cliente final, né? Não só para os lojistas. Para os lojistas também. Aí tem esse evento infantil, eu nem fiquei sabendo, mas teve aqui uma parada do Toy Story, ó, que legal. Teve 1 milhão de escoamento integral de estoque. E no consumo de 1 milhão, eu vi que teve aqui a quantidade de pessoas, eu acho. 10 mil espectadores que registrou. E aí a jornada estava aliada com o aplicativo da Multiplan. Então, assim, os caras têm uma criatividade enorme para gerir shopping, né? Muito impressionante. Aí as ações de fidelização, de resgate, de pontos, né? De benefício, por aí vai. Então, isso gera empatia, né? É muito interessante isso. É um tipo de cashback que o cliente consegue no shopping aí, ó. Então, é muito interessante. Atrai clientes, né? 85% de clientes resgatando benefício. Então, você ganha o benefício lá e pode trocar nas lojas, né? E por aí vai. Muito legal isso daqui. Aí o pagamento automático de estacionamento, 1,9 milhão de veículos cadastrados, né, de placa. Então isso aqui é dado, cara. Isso aqui, você tem o dado do cara, o carro do cara. Nossa, é muita coisa que dá pra cruzar aqui, né? Muito interessante. E o rating aumenta. Aí a certificação do Golden Lake. Aí aqui vem as paradas de sustentabilidade, né? De governança corporativa. Então teve aqui uma parada de exposição de corpos humanos. Aí teve lá um negócio de ação com as enchentes que houve aqui em Minas Gerais, engajamento do shopping, por aí vai. A empresa tem uma atuação assim muito absurda e o que entristece é isso aqui, tá? É impressionante como a empresa poderia estar gerando muito mais valor em outros estados, né? Não tem Multiplan. E aí, tinha dado até da apresentação passada aqui, né? Que é muito interessante. Tinha gente que saía de outro estado para ver um shopping lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que tinha aquela árvore gigantesca do Natal, né? É um absurdo, né, mano? Impressionante como os caras, eles ainda têm muito mercado para atingir. Aqui as participações, nem todos os shoppings eles têm participação, né? Eles venderam aqui 10%, né? Participação e agora detém 90% do BH Shopping. Então eles vão fazendo esse tipo de coisa. E acho que é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é os indicadores que eles trazem e aqui é o balanço patrimonial. Então a gente chega aqui no final. Então eu fiquei impressionado que o vídeo durou só 33 minutos, mas a gente passou bem rapidinho aqui, não tem nada demais com o resultado da Multiplan. E a gente consegue voltar aqui para a página, com certeza nota 5, não tem por que mudar. Vamos dar uma olhada aqui em como a IA ela avalia o resultado da Multiplan. Então vamos ver aqui. Você consegue ver, ó, a empresa está mentindo lá, ó. Aqui, ó, era 24 ano passado, no dia 29 de abril. E agora está 31, mas já chegou a atingir 35, né? Então, na sua cotação por lucro aqui, ela tá até um pouquinho mais cara, né? Mas certamente é uma empresa que possui avanço em relação ao lucro líquido que é muito nítido, né? Muito importante, muito interessante. Vamos ver aqui o que a IA fala sobre o resultado da Multiplan. Então, venda de imóveis, Morumbi Shopping, aumento de participação no Barra Shopping, por aí vai. EBITDA tem um mix de receita que acontece, né? A margem EBITDA de propriedades bastante elevada. Resultado financeiro que piorou, né? É importante olhar isso daqui mesmo. Mas a EBITDA pela despesa financeira líquida segue em confortáveis 3,56. Beleza. E aí o lucro líquido, um novo recorde para o primeiro trimestre, né? Venda de ativos imobiliárias, né? Margem líquida foi de 38,2%. Robusto ROI de 18% nos últimos 12 meses. FFO, né?
que é o fluxo de caixa operacional, que teve aí uma leve redução, direcionados majoritariamente para expansões de shoppings. Então, por isso que foi um direcionamento de CAPEX aí que a empresa fez no período, né? A dívida líquida encerrou março de 2026 em 4 bilhões, apresentando uma redução aqui em comparação com dezembro, né? E aqui certamente a IA acertou em dar 5 para a nota, porque é resultado estonteante para todo lado, né? Não tem o que falar aqui. A empresa consegue entregar valor em todas as áreas. A Multiplan agora tem venda de imóveis no estado, para prestar atenção. Mas tudo continua excelente por aqui. Aqui o Arthur, ele faz um comentário pertinente, mas não é desde agora não, tá? Já deve ter mais ou menos um ano que isso acontece, em alguns trimestres, então o resultado da Multiplan pode ser um pouco variável na geração de receita. Então, isso já acontece há algum tempo já. Eu me lembro de outros trimestres que aconteceu a mesma coisa, só que aí o custo do imóvel vendido era tão alto que aí atrapalhou na geração de lucro líquido e também teve a geração de despesa financeira, né? O resultado financeiro negativo atrapalhava muito o lucro líquido. Reunião pública 26, vou até curtir aqui, é bem legal esse comentário, que depois eu vou dar uma olhada nessa reunião aqui. E aí nós passamos, vamos olhar aqui para a tabela. Deixa eu pegar um período menor, e aí a gente vem aqui para o trimestral, pode ser até o de 2025 mesmo, só para a gente comparar, né? Então aqui a receita cresce muito mesmo, o EBITDA também cresce, o lucro bruto também cresce, o lucro líquido também cresce, aí gera aqui um fluxo de caixa operacional até beleza, e tem aqui um pouquinho menos de caixa gerado do que o ano passado, né? O ano passado gerou um caixa absurdo, né? Monstruoso essa geração de caixa aqui da empresa. Na verdade, geração de caixa não, o caixa de endividamento, né, que ela tinha. Mas ela teve um provento, né? Uns proventos ao longo do ano também, e aí atrapalha, né? Mas um fluxo de caixa de geração livre que foi maior, e aí já até anunciou um pouco de dividendos aí também. Então, beleza? Então a gente passa aqui para nosso comentário, nosso famoso comentário. Daqui a pouco você volta e a gente fecha o vídeo, beleza? Até daqui a pouco. Então é isso aí, nós chegamos ao fim de mais um resultado. Vamos passar aqui pelo resumo da Multiplan, primeiro trimestre de 26. Geração de receita bruta e líquida com grande variação. Isso deve à venda de imóveis no Golden Lake e da participação do BH Shopping. E aí eu até explico um pouco do porquê que o crescimento é tão expressivo na receita e cai tanto na geração de EBITDA. Porque o custo com o imóvel vendido é bem alto. Nós já vimos isso acontecer em outros trimestres e, aliado ao resultado financeiro, atrapalhar o lucro líquido lá no final. Mas, e ainda assim, uma coisa de destaque aqui é que nós temos dois empreendimentos da Multiplan que estão com mais de 70% das unidades vendidas. Então, não é sempre que nós vamos ver receita de imóvel acontecendo aqui em todo trimestre. Tão expressiva assim, né? A despesa financeira veio com um crescimento de mais 36%, reflexo da dívida. E aí nós chegamos no lucro líquido, um avanço forte de 35%. Para não ser injusto com a Multiplan, para você falar assim, mas só cresceu por causa dos imóveis vendidos. Não, a receita de estacionamento veio com duplo dígito e a receita de aluguel foi um pouco mais modesta, mas também cresceu. E aí o último destaque é mais sobre o negócio, né? Eu acho impressionante como a Multiplan gera valor para todos os lados. Ela gera valor para o acionista, para eu e você que está interessado nos rendimentos da empresa, mas ela gera valor para os seus lojistas, então ela faz com que os shoppings vendam mais, com expansão, com revitalização, com CAPEX, e aí ela gera valor para quem frequenta os shoppings, ela gera valor para a sociedade, com ações comunitárias, enfim. Então, tá acontecendo expansão lá no Morumbi Shopping, tá acontecendo as atividades que ela já toca há muito tempo, que é os eventos. Então teve lá o lance do Toy Story, teve lá o evento da Páscoa que a gente viu.
a facilidade do pagamento do estacionamento através do aplicativo, troca de benefício, jornada do cliente sendo aprimorada trimestre após trimestre. Então os caras estão em cima do aplicativo, gerando valor pro lojista, gerando valor pro cliente também. E enfim, é um resultado excelente da companhia. Tem que ficar de olho nos imóveis, porque como eu falei, os custos associados à venda de imóveis são muito altos. Mas o resultado da Multiplan veio muito forte. Não tem porquê nós ficarmos preocupados aqui. Mais um resultado excelente da Multiplan que justifica ela estar lá no 5º lugar do ranking do Fundamentei. Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Lenda em Movimento. Nós voltamos na próxima semana com a agenda de resultados da próxima semana. Aliás, vamos dar uma olhada aqui em como está a nossa agenda para o próximo ano, né? Para a próxima semana. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Bom, essa semana nós temos feriado, né? Então nós devemos comprar ação propriamente dito aqui no dia 4. Mas nós já temos aqui BB Seguridade. O Odontoprev a gente já não é mais sócio. Eu não vou avaliar o Odontoprev mais. Nós temos Itaú no dia 5, terça-feira. RD Saúde no dia 5. E TOTS no dia 6. Na quarta. Então já tem bastante vídeo aí pra semana que vem. Deixa eu ver se tem mais. E aí nós temos... Deixa eu ver. Não tem. Tem Bradesco no dia 6, quarta-feira. Parece que muita gente vai divulgar na quarta, né? Eu tinha visto algo assim e fiquei um pouco preocupado. Engie no dia 7 de maio, quinta-feira. Porto Seguro no dia 7 de maio. Fleury no dia 7 de maio. A maioria vai divulgar nessa semana, né? Sabesp no dia 7 de maio. Nossa, 7 de maio a gente vai trabalhar demais, meu Deus. Caixa Seguridade 7 de maio. Vivara 7 de maio. Eu não vou dar conta não. 7 de maio, quinta-feira. Praticamente todas as companhias da nossa carteira vão divulgar o resultado na próxima semana. Não consegui contar, mas a gente tem 16 ativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, não, 6, 7, né? Aí vem aqui, vem aqui, destapar, 8, vem aqui, nossa, 9, tem 10 empresas, não, tem 11 empresas, né? 11 empresas, então praticamente todas vão divulgar na semana que vem. Vai dar canseira pra gente, mas a gente vai dar um jeito. Nossa vida vai ser isso aí a partir das próximas semanas. Eu vou tentar deixar vocês o mais atualizado possível com esses resultados, mas provavelmente ali no dia 7 eu vou surtar. Eu não vou conseguir fazer todos os vídeos assim como eu já faço se eu tiver algum compromisso, né, no dia 7. Enfim. E a semana que vem ainda tem revisão de vidas. Então eu teria que fazer dia 7 tudo. Vamos ver. Então tá. É isso aí, né? Fazer o quê? É isso aí. Ter um canal no YouTube não é pra qualquer um. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Por isso, querido, se inscreve aqui. Deixa o seu joinha. Pô, me ajuda aí. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Falou.